Estamos aqui hoje para conversar com ele, que viu nossa comunidade crescer. Ele, que é hoje o mais velho morador de nossa comunidade em termos de anos de vida, seu João Procópio. Boa tarde, seu João. Boa tarde, seja bem-vindo. Estou aqui com muito prazer, estou lhe recebendo aqui. Pois vamos entrar, vamos ter uma conversa? Vamos entrar, sentar um pouquinho. Pois vamos. O Morredondo, o Morredondo foi crescendo naquelas épocas de 40 e de 47 por diante, foi que o Morredondo foi crescendo. Chegou aquela família ali, por exemplo, a família dos Pedro, chegou essa família, aí foi crescendo, foi soltando ramo para aqui para lá, e o Morredondo era inculto. O Morredondo era um lugar que não tinha Zé culto nenhum. Então esses moradores foram crescendo, os moradores, quer dizer, aumentando os moradores e foram fazendo cultivo, né? Foram cultivando as terras, foram fazendo, não tinha estrada também, por sinal para a gente pegar um carro, a gente ia em veredinha daqui para o Alto Sereno. Aí foi que depois chegou a família Lopes e construíram essa estrada daqui para sair na onde hoje é a pista. Naquele tempo não era pista, naquele tempo era uma carroçal mesmo. Sim. Mas que exatamente essa estrada foi tirada no comando dos Lopes, é conhecida como Estrada dos Lopes, era conhecida como Estrada dos Lopes. Eles fizeram essa estrada naquelas épocas de 61, de 61 para 62, foi que eles fizeram essa estrada. Eles vieram lá da Ribeira de Picos, se adaptaram aqui e exatamente tiraram a estrada. Foi como foi crescendo. Sim. Agora, seu João, naquele tempo que o senhor chegou aqui, quais eram os moradores que o senhor se lembra que moravam por aqui? Os moradores é como eu já falei, era só esse aí, Zé Mago e o Rei Pedão. Foram os dois moradores. Depois chegou eu que exatamente vim acompanhado com meu pai. E depois chegou a família desses Satírios, aí que é dos Pedro. Depois foi chegando a família dos Lopes e por diante, aí por diante. Sei. Então, João, naquele tempo o meio de transporte muito difícil. O meio de transporte era muito difícil. Vocês faziam comércio aonde? Naquele tempo a gente fazia comércio para comprar e vender, era só em Oeiras. Carregado em costa de jumento, você saía daqui para levar uma carguinha de qualquer coisa que você quisesse para vender, tinha de vender em Oeiras. E era levado em costa de animal, lá você comprava as coisinhas de casa, naquele tempo era o querosene, era o sal, e aí você vinha com aquele jumentinho de lá para cá trazendo essas coisas. Sei. Então, João, a gente sabe que o clima mudou muito do tempo daquele período para cá, a questão das chuvas, que meu pai sempre falava, que de primeiro meus avós falavam, que não tinha nem barragem, né? O pessoal plantava e tinha buritizal nas baixas, chovia muito, era sempre muita água, né? Então naquele tempo é o seguinte, não tinha, devido não ter cultivo nas terras, as terras não tinha, era plana as terras, onde era baixo sem riacho por meio, descia só aquelas águas, né? E não tinha como se diz, lagoa. Depois os moradores, a gente que fazia as roças, foi fazendo essas lagoas, fazendo umas paredinhas no meio, porque o inverno às vezes vinha fraco, ano sim, ano não, vinha fraco, o inverno, aí a gente fazia as paredinhas para encaiar a água um pouco. A água vinha, a gente fazia a parede ali, encaiava um pouco, molhando aquela terra, e com aquilo ia chegando o adubo também, daí a terra ia produzindo mais. E foi nesse período que começou a aumentar o cultivo, não foi? O pessoal foi aumentando e foi aumentando o cultivo também. Sim. Agora hoje, João, que é assim, o Morredondo tem crescido bastante, a gente estava fazendo uma pesquisa, já tem 115 famílias morando, apesar de ter saído muito poucos assentamentos. Então. O senhor se orgulha muito de morar por aqui? Olha, é o seguinte, para mim é um orgulho muito grande mesmo, eu hoje morar no Morredondo, ser habitado o quanto é, porque quando eu cheguei naquele tempo só se via mato sem Zé Couto, e hoje ter essa quantidade de morador que tem aqui, uns moradores unidos, graças a Deus aqui ninguém anda vendo coisa errada com os vizinhos, todo vizinho se dá com os outros, e para mim é um orgulho muito grande ter crescido e ter essa vizinhança toda
adaptados aqui, todos se compreendem uns com os outros, todos se comunicam uns com os outros. Para mim é algo muito grande. Seu João, a gente foi lá no Morro Redondo. Quando o senhor chegou aqui, já se chamava Morro Redondo aqui? Já era conhecido como Morro Redondo. Agora sim, tinha as divisões, porque Morro Redondo mesmo era conhecido ali assim, onde, naquele lado ali, na final da BU, por ali assim, tem um morro ali, pareado com a roça desse pessoal dos que era do Tutu, que tem um morro que é conhecido como Morro Redondo. Então aqui abrangia tudo no Morro Redondo, mas que ali, essa baixa ali, era conhecido por Riacho da Areia. Sim. Aí quem morava ali assim dizia, mora no Riacho da Areia. Aqui desse lado, onde eu estou morando hoje, esse morro bem ali, era conhecido como Morro de Claro. E aí tinha a divisão, Morro Redondo, Riacho da Areia, Morro de Claro. Morro de Claro, né? Morro de Claro por quê? Porque naqueles anos passados, naqueles tempos, ninguém sabe nem quando, tinha uns moradores aqui, diz que teve uns moradores aqui, isso é quase como história de Trancoso. Mas, por sinal, tinha um velho que chamava Claro. Então diz que ele, aquele negócio, aquela lenda que o povo dizia, sonha arma, tem negócio de dinheiro enterrado, não sei o quê. Esse velho incutiu de ter sonhado com a arma ensinando um dinheiro a ele aqui em cima desse Morro de Claro. Então ele disse que tinha de arrancar esse dinheiro. E aí ele passou não sei quantos tempos cavando esse morro aí para arrancar esse dinheiro, e nunca arrancou nem nada, nunca arrancou dinheiro nem nada. E por sinal, eu cheguei aqui em 46, era a história que contavam. E o buraco era muito grande, e ainda hoje tem um buraco ali, ainda é grande. Para o tempo é muito grande ainda o buraco. Sim. Feito por esse Claro. Então ficou conhecido como Morro do Claro. Não, as coisas hoje estão muito modernas, mas assim, naquele tempo, tinha muito forró, aqui na casa do Ciro. Como era o forró naquele tempo? Então o forró daquele tempo é o seguinte, era um forró, era tocado de harmônica, de sanfona, né? Começava às 7 horas da noite, 7 horas da noite estava forró na casa do seu fulano, aí a gente ia, estava todo mundo reunido, 7 horas da noite já estava todo mundo reunido. Era aceso. Era lamparina acesa, latada, era uma latada, botava uma lamparina em cada furquinha de latada, o tocador chegava logo 5, 6 horas da tarde, jantava e acabava de jantar, metia o dedo na sanfona, ficava num pandeiro, zabumba, num triângulo e por aí dançava até de manhã. Muito animado. Era muito animado. Pois é, Sr. João, aqui, muito obrigado por o senhor ter nos recebido, ter contado um pouco da nossa história. Registrar esse momento. Com muito prazer recebo vocês aqui, você e mais outros que venham me entrevistar, que chegar ao meu alcance, é com muito prazer que eu dou o depoimento de Morro Redondo. Seja bem-vindo mais outras vezes que precisar. Muito obrigado. O teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer, e o meu poesia de cego